Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ótimo, obrigada. Bom, pessoal, deu 7 horas, né? Vou só esperar um pouquinho antes de realmente começar para ver se chega mais alguém. E só avisar que eu já comecei a gravar, então pode falar para os colegas ficarem tranquilos. Quem quiser ver depois, eu vou disponibilizar a gravação. E hoje vai ser um pouquinho diferente, porque geralmente eu gosto de fazer aquele quiz no começo e no final da monitoria, né? Mas como vocês perceberam, o semestre está super apertado, acabou que não deu tempo eu preparar o quiz para hoje e nem dava para usar o do ano passado, porque eles tiveram alguns conteúdos na prova que vocês não vão ter. Mas eu aproveitei o tempo extra, né, para fazer aquela lista de questões que eu mandei no grupo. Tem 40 questões de todos os temas da prova. Então, se vocês quiserem fazer um pouco para treinar, eu acho que é uma ótima para se preparar bem para a prova, certo? Bom, pessoal, enquanto alguns colegas estão chegando, eu vou dando início, certo? Esses são os temas da prova de vocês, são os mesmos temas que o professor mandou para vocês, né? Só estão organizados de uma maneira um pouquinho diferente, mas são vários temas que a gente vai ver hoje, que vocês vão ter para a prova, né? Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Ótimo. Então, como é um conteúdo bem extenso, vamos começar. Sim, pessoal, fiquem à vontade para interromper, para tirar dúvidas, para perguntar, tá? Esses conteúdos, assim, são bem complexos. Então, é bem normal que alguns alunos fiquem com bastante dúvidas. Então, não precisam ficar acanhados. Vamos começar com os estudos epidemiológicos. E para essa parte de estudos epidemiológicos, é uma parte bem importante, certo? Os estudos epidemiológicos são estudos, né, em que se utiliza um grupo, que é uma amostra de uma certa população, um grupo escolhido de pessoas, que vão passar por ou um tipo de observação ou algum tipo de intervenção para demonstrar os resultados do que vai sair daquela observação ou daquela intervenção daquele grupo, né? E vocês devem ter visto que existem muitos tipos diferentes de estudos epidemiológicos e que eles podem acabar confundindo a gente. Então, para a gente conseguir diferenciar os estudos epidemiológicos, eu acho bem legal a gente se deter a essas quatro características, que são o objetivo do estudo, a maneira como o estudo faz a análise temporal, como o estudo faz a distinção dos indivíduos, se ele faz ou se ele não faz, e qual é o papel do pesquisador dentro do estudo. Basicamente, todos os estudos que a gente vai ver, eles podem ser classificados de acordo com essas quatro características. Então, o objetivo ele pode ser descritivo, quando ele vai apenas descrever uma realidade, ou ele pode ser analítico, quando ele vai fazer toda uma análise do processo de saúde e doença. Na análise, a gente vai pegar várias variáveis diferentes e tentar ver se variáveis diferentes possuem algum tipo de associação. Então, se uma variável é fumar e outra variável, por exemplo, é ter câncer de pulmão, será que essas duas variáveis diferentes têm algum tipo de associação? Isso seria um estudo analítico.
Em relação à análise temporal, tem essas classificações. Os estudos que são transversais, eles vão apenas tirar uma fotografia, um retrato daquele momento. Então, se eu quisesse fazer um estudo transversal sobre a T9, por exemplo, eu pegaria apenas informações de vocês como vocês têm hoje. Já se eu quisesse fazer um estudo longitudinal, eu pegaria vários momentos diferentes. Em relação aos estudos longitudinais, eles também têm um tipo de subdivisão em estudos prospectivos e estudos retrospectivos. Os estudos prospectivos, eles vão começar investigando uma exposição, que é uma causa de uma doença, geralmente, e depois ele vai ver os desfechos que aquela exposição inicial trouxe. Por exemplo, eu posso separar os grupos de pessoas a partir do hábito ou não de fumar, e isso é uma exposição. E depois eu vou avaliar os desfechos deles. Será que alguns vão ter mais problemas pulmonares? Será que alguns vão ter mais problemas cardiovasculares? Já o estudo de tipo retrospectivo, ele vai começar no desfecho. Por exemplo, pessoas que têm problemas cardiovasculares. E aí o estudo vai voltar com informações no passado para buscar causas para esses problemas cardiovasculares. A terceira característica é a distinção dos indivíduos, porque os estudos podem ser agregados em que não tem distinção individual. Todo o grupo é tratado como se fosse um indivíduo, né, um coletivo de indivíduos homogêneos, e os estudos com distinção individual, existe uma distinção. Então, se eu quiser, eu posso escolher individualmente os dados daquelas pessoas que participaram para ver quais são os dados que eu colhi em relação a cada um dos participantes. E, por fim, o papel dos pesquisadores. Eles podem apenas observar aquela população ou também podem realizar intervenções, como, por exemplo, a administração de vacinas, de medicações, algum tipo de treinamento e etc. Tá. Sabendo essas quatro características básicas, vocês conseguem destrinchar qualquer tipo de estudo epidemiológico. Então, vamos lá. Eu vou só fazer esse tipo, meu que um quiz, e aí vocês podem mandar nos comentários e tal, qual tipo de estudo vocês acham que mais se identifica com essa descrição, certo? No primeiro estudo, a gente vai avaliar um município de 300 mil habitantes no ano de 2024, e aí a gente percebeu que 30% dos indivíduos são tabagistas. Além disso, 20 pessoas a cada 100 mil habitantes tinham câncer de pulmão. Qual o tipo de estudos que vocês estudaram vocês acham que mais se enquadram nessa descrição? E aí, alguém teria algum chute? Olha, Bismarck falou um ecológico, Lucas falou que seria um estudo observacional. Realmente é um tipo de estudo observacional. Mas o que eu estou querendo saber é se vocês conseguem, só com essas informações, que é um estudo observacional, que é um estudo agregado, vocês conseguem inferir qual tipo de estudo é. E no caso, esse estudo é o estudo ecológico, como o Bismarck falou, né? Ele tem essas quatro características. Ele é um estudo descritivo, então não é um estudo analítico, porque ele não vai analisar profundamente as variáveis que vão causar as doenças, por exemplo, de uma população, daquela população de 300 mil habitantes. Ele vai mais descrever qual é o panorama ali, sabe, daquela população. Ele é um estudo transversal, porque ele é feito em apenas uma etapa. Ele é um estudo agregado, né, porque todos os participantes eles são como se fossem reconhecidos como uma população só, um conjunto só. Não tem, geralmente, dados individualizados sobre essas pessoas. E é um estudo observacional, né? Porque a gente não vai fazer nenhum tipo de intervenção nessa população. É, ele tem uma incapacidade de verificar a causalidade, ou seja, a relação de causa e efeito, por exemplo. Aqui eu percebi que tem tabagismo e tem câncer de pulmão. Porém, só por essas duas informações são informações distintas. Então, eu não consigo dizer que uma coisa leva a outra, ou que as pessoas que fumam são as mesmas pessoas que têm câncer de pulmão. Para isso, seria necessário outros tipos de estudo. Mas então, quais são as vantagens desses estudos? Os estudos ecológicos, eles são bem rápidos de serem feitos. Eles têm um custo bem baixo para serem realizados
E ele é muito bom para formular hipóteses. Então, por exemplo, a partir desse exemplo, a gente já pode formular algumas hipóteses. Por exemplo, talvez eu ache que o tabagismo causa câncer de pulmão, ou talvez as pessoas que têm câncer de pulmão não são as mesmas que eram tabagistas. Não, Vitor, esse tipo de estudo ele não é retrospectivo. Os estudos retrospectivos fazem parte do mesmo conjunto dos estudos prospectivos, que são os estudos longitudinais. Para o estudo longitudinal acontecer, ele pega informações de datas distintas. Então, pode ser um estudo que vai coletar dados de hoje, daqui a 5 anos, certo? O ecológico só vai utilizar dados de um momento no tempo. Então, ele é um estudo transversal. Mas existe sim uma espécie de estudo ecológico que ele é longitudinal, que são as séries de casos, que é como, quer dizer, não tem outro nome que eu não estou lembrando agora. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas tem um estudo que é tipo um ecológico repetindo a mesma população várias vezes, sabe? Mas o ecológico em si, ele é transversal. Tá, vamos continuar. Isso, Anderson, o estudo de série temporal, obrigada. É esse mesmo. Tá. Vamos ver agora esse outro tipo de estudo aqui. Nesse estudo, nós avaliamos 2.000 pacientes, sendo que 1.000 tinham câncer de pulmão e 1.000 não tinham a doença. Nós observamos os registros médicos e submetemos os pacientes a entrevistas. E a gente foi investigar se nos últimos 20 anos eles fumaram. A gente realizou análise estatística de todas as informações dos dois grupos que estavam doentes e não doentes. E aí a gente estimou o quanto a exposição ao tabagismo causa o aumento do risco do câncer de pulmão. Com essas informações, que é um estudo que foi analisado dados de mais de uma época distinta, que tem dados separados de um grupo que é doente e o grupo que não é doente, que as pessoas foram individualizadas nesses dados, vocês conseguem chutar e qual seria? Caso controle. Será? Exatamente, galera. Parabéns, viu? Esse tipo de estudo às vezes causa um pouco de dúvida, né? Porque já é um tipo de estudo um pouco mais complexo, mas ele tem essas características. Ele vai analisar características distintas, né, daquele grupo que está sendo analisado. Então, ele vai verificar fatores de causa e efeito. E ele é um estudo retrospectivo. Então, a gente divide no começo as pessoas pelo desfecho final, que é ter ou não ter uma doença. E aí depois que a gente vai investigar o passado dessas pessoas para saber se essas pessoas tinham ou não uma exposição inicial, que nesse caso era ao tabagismo. Então, por isso que o estudo de caso controle, ele é retrospectivo. A gente começa investigando as pessoas no presente e depois volta para trás, para o passado, para tentar coletar as informações. Além disso, ele é um estudo de dados individualizados, né? A gente coleta dados individualmente de cada pessoa e a gente só observa eles, não faz nenhum tipo de intervenção. As vantagens é que eles têm um tipo de resultado que é bem rápido, já que é basicamente olhar o presente e perguntar sobre o passado. É bom para estudar doenças raras, porque assim você pode selecionar as pessoas se elas têm ou se não têm a doença. Então, para doenças raras, você já tem, é mais fácil, né? Não tem que ficar procurando pessoas que têm, é só encontrá-las e colocar no estudo. Ela tem uma execução relativamente fácil e tem um baixo custo. As desvantagens é que ela tem um viés muito grande em relação à documentação e à própria memória. Então, se eu não conseguir, por exemplo, identificar devido à falha de memória ou problema de algum registro escrito, que aquela pessoa teve ou não teve uma exposição inicial há 30 anos atrás, o meu estudo vai ser comprometido. Alguma dúvida, galera? Tudo bem. Agora vamos ver se vocês sabem identificar o próximo. Nesse estudo, nós avaliamos um grupo de 2.000 pacientes, sendo que 1.000 fumavam e 1.000 não fumavam. A gente acompanhou esses pacientes por 20 anos e observamos que alguns apresentaram o surgimento do câncer de pulmão.
A gente realizou análises estatísticas comparando os dois grupos, os que há 20 anos atrás fumavam e não fumavam, e aí a gente considerou que o tabagismo eleva o risco de câncer de pulmão. Por essas informações, vocês conseguem identificar que tipo de estudo é esse? Exatamente, galera. É a coorte, ou também conhecida como coorte prospectiva, como o Lucas falou aí, né? Esse é um tipo de estudo em que a gente vai conseguir analisar as variáveis diferentes, né? Então, é a variável de exposição, que seria o fumo, e a variável de desfecho, né? Que seria o câncer de pulmão. Ele é um estudo individualizado, observacional, bem parecido com o anterior, mas tem uma diferença, né? Como vocês viram. Lá no caso controle, a gente pega as pessoas e divide elas em relação ao desfecho. Então, se elas tiveram ou não uma doença. Aqui na coorte, a gente vai dividir os pacientes por se eles tiveram ou não o risco da exposição, que no caso foi 20 anos atrás, e a partir daí a gente vai continuar acompanhá-los. Por isso que ele é um estudo prospectivo, né? A gente pega do presente e continua para o futuro. Então, as vantagens é que ele é muito bom, um dos melhores tipos de estudo para identificar a causalidade entre o fator de exposição lá atrás, ou no presente, no caso, e os desfechos que vão acontecer no futuro, mas ele é muito demorado, tem que acompanhar os pacientes por muito tempo, isso demanda muitos recursos financeiros e não serve para avaliar doenças raras, porque se eu acompanhar 2.000 pessoas, não necessariamente a doença que eu quero pesquisar, se ela for muito rara, ela vai aparecer ali naquelas 2.000 pessoas, sabe? Opa. E aí uma questão que pode aparecer para vocês, né, é que existe um tipo de estudo chamado coorte retrospectiva. Em vez de ser como a coorte normal ou coorte simples, que a gente começa a acompanhar os pacientes do presente e segue para o futuro, a gente apenas seleciona os pacientes no presente e pega informações do passado. Aí você se pergunta, tá, mas qual a diferença entre a coorte retrospectiva e estudo de caso controle? A diferença é que no estudo de caso controle, a gente divide as pessoas pelo desfecho final. Então, é se elas ficaram ou não ficaram doentes. E no estudo de coorte, a gente, retrospectivo no caso, a gente divide as pessoas por se elas tiveram ou não a exposição inicial. Mesmo que na coorte retrospectiva, essa exposição tenha sido lá atrás, tipo, anos atrás. Vamos identificar esse agora? Nesse estudo, 2.000 pacientes idosos foram selecionados para observar o uso da aspirina como prevenção primária de eventos cardiovasculares. 1.000 pacientes receberam aspirina e 1.000 não receberam aspirina. Após 10 anos desse estudo, observou-se que não teve uma diferença relevante na mortalidade, nem no grupo que utilizou aspirina, nem no grupo que não utilizou aspirina. Utilizando essas informações, vocês conseguem identificar que tipo de estudo seria esse? É um tipo de estudo experimental, mas não é exatamente esse o nome. Hum, olha, várias alternativas aí, né? Gente, essa afirmativa estava descrevendo um ensaio clínico, né? O ensaio clínico é um estudo bem diferente dos demais, né? Porque a gente apenas observava nos outros, e agora, além de observar, a gente está dando uma intervenção, né? Fazendo um experimento com as pessoas que fazem parte desse estudo. Então, as características do ensaio clínico é que ele é analítico, então a gente observa as variáveis e analisa elas para identificar se tem relação de causalidade, então em relação à aspirina e à mortalidade, por exemplo. É um estudo longitudinal, porque a gente precisa acompanhar esses pacientes por um número certo de anos, então, no exemplo anterior, 10 anos. Os dados desses pacientes eles são individualizados e a gente, né, por fim, faz a intervenção e depois acompanha. E aí pode aparecer nas provas de vocês as divisões dos ensaios clínicos, porque não é só um tipo de ensaio clínico que existe. Existiam os ensaios de fases pré-clínicas, que ainda não são testados em humanos,
São testados em animais, em culturas de célula. Tem a fase um, que utiliza pacientes saudáveis, e aí vai avaliar a segurança do medicamento, por exemplo, não ainda a eficácia dele. Na segunda fase, do estudo de fase 2, eles pegam poucos indivíduos, porém que já têm a doença para a qual a gente quer testar o medicamento. Na terceira fase, a gente já pega um número maior de pessoas que têm aquela doença e vai avaliar o quanto aquele tratamento é eficaz. Geralmente, aí, né, quando os estudos são aprovados na fase 3, eles já entram em comercialização. Porque quando eles entram em comercialização, eles atingem um público muito maior do que aqueles que foram utilizados inicialmente para fazer os estudos de fase 3. E aí a gente entra na última fase dos ensaios clínicos, que são os ensaios clínicos de fase 4, em que a gente estuda o comportamento da medicação, né, do uso dessa medicação ou do uso desse novo componente que a gente está experimentando no pós-venda. E aí a gente vai verificar se tem algum efeito adverso que a gente não conhecia, se tem algum efeito benéfico que a gente também não adivinhou antes, tá certo? Sim, tem uma diferença aí, porque nem todo ensaio clínico ele é randomizado. Para ele ser randomizado, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Para ele ser randomizado, o estudo tem que ter uma certa organização dos participantes. Então, eu tenho que aleatoriamente escolher quais participantes vão ou não receber a minha medicação. Então, eu posso fazer isso. E aí, eu tenho um ensaio clínico randomizado, ou eu posso escolher sem tanta, assim, rigor científico, e seria só um ensaio clínico normal. Mas sim, como a maioria dos ensaios clínicos hoje em dia são randomizados, então esse seu pensamento faz bastante sentido. As vantagens dos ensaios clínicos é que eles são a melhor evidência para tratamentos, para vacinação, entre outros, né? Outras intervenções que a gente pode fazer na nossa saúde. As desvantagens é que eles são os tipos de estudos que são mais caros, demandam geralmente muito investimento da indústria farmacêutica, por exemplo, e podem ter alguns viéses, né? Que a gente até conhece, por exemplo, o efeito placebo. Porque quando os participantes são selecionados, nos grupos que vão ou que não vão utilizar o medicamento, para o grupo que não vai utilizar o medicamento, é dado um placebo. E mesmo assim, com esse medicamento que não faz efeito, as pessoas podem achar que só porque elas estão no estudo, aquilo vai melhorar a doença delas. Então, por isso que tem essa estratégia do placebo, né? Que você dá uma medicação que não funciona, uma pílula de farinha, por exemplo, e verificar se aquela pessoa vai melhorar ou não, mesmo você sabendo que ela não está tomando placebo, mas ela sem saber que está tomando. E também tem esse outro efeito, chamado efeito Hawthorne, porque as pessoas elas têm o costume de mudar o seu comportamento ou mudar a maneira como elas expressam os sintomas só porque elas sabem que estão sendo observadas no estudo. Alguma dúvida, galera, até o momento? Certo, eu vou continuar aqui. O segundo tema é sobre o perfil epidemiológico brasileiro, que é um tema assim mais para a gente conversar e saber identificar como o perfil epidemiológico do Brasil se comporta hoje em dia, né? Vocês devem ter visto que o Brasil ele passou, assim como diversos outros países em desenvolvimento e desenvolvidos, por um momento chamado de transição epidemiológica. Porém, no Brasil, essa transição ela não ocorreu de maneira completa, porque a transição epidemiológica vai para a gente sair das doenças, da mortalidade por doenças infecciosas e passar a ter mais mortalidade por doenças crônicas. Nos países desenvolvidos, isso realmente se deu quase que por completo. Então, hoje em dia, as pessoas morrem menos por doenças infecciosas e morrem quase sempre por doenças crônicas não transmissíveis. Mas no Brasil, isso não se deu por completo. Então, a gente tem uma sobreposição de mortes por doenças infecciosas, de mortes por doenças crônicas e também mortes por lesões externas, que são violência, acidentes de trânsito. Enfim, isso é o que a gente chama de tripla carga de doenças, que são esses três: as doenças infecciosas parasitárias, doenças crônicas não transmissíveis e lesões externas. É basicamente
Isso não tem, assim, tanto conteúdo quanto tem o anterior, mas se tiveram alguma dúvida, podem perguntar, tá? Tá ok? Tudo bem. Ótimo. Agora, para o nosso terceiro tema, a medicina baseada em evidências. O que seria, então, né, a MBE? A MBE é o uso sábio, o uso consciente das evidências científicas para tomar decisões clínicas. A medicina baseada em evidências, ela tem alguns passos, alguns fatores que influenciam para um bom uso das evidências e que incluem alguns que eu coloquei aqui. Por exemplo, no passo a passo, para o médico utilizar a medicina baseada em evidências, ele tem que analisar a situação, geralmente, de um paciente para qual ele não sabe a resposta de como conduzir o melhor tratamento. Então, ele vai analisar a situação e formular uma pergunta, por exemplo, como eu posso conduzir da melhor maneira possível o quadro desse paciente, como eu posso tratar ele, né? A partir daí, com essa dúvida, ele vai buscar evidências na literatura científica e ele vai encontrar vários artigos, vários estudos diferentes. A partir daí, ele tem que avaliar as evidências de maneira crítica, depois utilizar a melhor evidência para aplicar naquele caso e depois avaliar o desfecho. Então, será que aquela minha conduta deu certo? Os estudos, eles são os estudos basicamente que a gente já viu antes, né? Os estudos epidemiológicos. Eles podem ter alguns erros, que é interessante o médico saber antes de ele aplicar num paciente, né? Então, existem os erros aleatórios, que ocorrem simplesmente pelo acaso, e os erros sistemáticos, que ocorrem quando os estudos eles têm uma metodologia que não é a mais adequada para aquele caso, ou tenha realmente algum erro de metodologia. E daí vem alguns tipos de viés, né? Por exemplo, o viés de seleção é quando o estudo sabidamente seleciona pessoas que têm ou que não têm uma doença, para que no final o resultado do estudo ele seja enviesado realmente por uma população. Então, por exemplo, se eu quero comprovar que fumar não causa câncer de pulmão, é só eu selecionar pessoas que não fumaram, ou que fumaram pouco e que tiveram câncer de pulmão. Só que não seria a melhor opção, né? Porque para contornar isso, eu deveria fazer uma seleção melhor dos meus participantes. Deveria aleatorizar quais participantes vão para cada do grupo, por exemplo. Tem também o viés de informação, que em alguns momentos, né, podem ocorrer erros na coleta, podem ocorrer dificuldades na coleta dos documentos, das informações para os estudos. Tem o viés de publicação, que é uma coisa que acontece mais com as revistas, né? Porque as revistas científicas, elas geralmente preferem publicar os estudos que têm resultados positivos do que os que têm resultados negativos. Mesmo que às vezes isso signifique a gente não ficar sabendo que um remédio não funciona para um determinado caso. E tem fatores confundidores, né? São outros itens que não estamos estudando, mas que podem acabar confundindo o resultado de cada um dos estudos. Todo tipo de pesquisa ele formula hipóteses, que são geralmente baseadas em grupos. Então, a hipótese nula é quando a gente diz o grupo A e o grupo B são iguais. Então, o grupo que fumou e o que não fumou vai ter a mesma probabilidade de ter câncer de pulmão. Já a hipótese alternativa é quando a gente diz, não, esses dois grupos, eles têm um risco diferente. Eles têm algum tipo de diferença. E daí vem os dois tipos de erros, né? O erro tipo um que é quando a hipótese nula era verdadeira, ou seja, não existia diferença entre os grupos, mas você não levou ele em consideração. E o erro tipo 2 que é quando a hipótese nula não era verdadeira, então a gente deveria ter ficado com a hipótese alternativa, de que existia diferença entre os grupos, mas, calma. O erro tipo 2 é quando é exatamente isso. Mas você acabou aceitando a hipótese nula que não existia diferença entre os grupos. Um pouco confuso, mas acaba não sendo esse tópico em si não sendo tão prevalente na prova quanto os demais. Enfim, como é que um médico faz para realmente identificar uma boa evidência?
É melhor ele utilizar estudos em humanos do que estudos pré-clínicos. É melhor ele utilizar estudos com metodologias bem rigorosas. E é melhor ele é, utilizar estudos que têm mais poder e mais confiança do que estudos que têm uma metodologia mais falha. E aí existe essa pirâmide de classificação das evidências, né? A gente vê que, como vocês até falaram, no topo da pirâmide ficam as meta-análises e as revisões sistemáticas, que são estudos que utilizam vários outros estudos diferentes agrupados para chegar nas, como chama? Nas evidências, né? No, na conclusão maior. E aí, em seguida, os outros tipos de estudos que a gente viu: o cohort, o caso controle e o relato de caso, que é um tipo de estudo que utiliza um caso de um paciente e descreve ele. E por fim, aqui na base da pirâmide, né, com o menor nível de evidência, são as opiniões dos especialistas, que não necessariamente provêm de estudos, mas que em alguns casos também podem ser utilizados na prática clínica. Também tem essa tabelinha que, se vocês quiserem ver depois, diz para cada tipo de pergunta, se é de tratamento, se é de prognóstico, ou se é de alguma forma de diagnóstico, existe uma maneira melhor, um estudo melhor, né, para sanar as perguntas de pesquisa. Tudo bem até agora, né, galera? Tá. Agora a gente vai para o tema Sistema de Informação em Saúde, que é inclusive um tema que vocês vão ter um pouco de novo lá no quarto período, mas é interessante a gente ter um pouco de conhecimento agora, né? Os sistemas de informação de saúde, eles são instrumentos de coleta e monitoramento de dados sobre, principalmente, a saúde do Sistema Único de Saúde e a população brasileira, né? Eles têm vários subsistemas que funcionam tanto no nível local, municipal, estadual e federal. Só que a responsabilidade maior sempre fica para o nível local, quer seja o hospital, a unidade básica de saúde, a UPA, que vai preencher o sistema com os dados que são requeridos para o sistema, certo? Os dados eles podem ser coletados a partir de um tipo de ficha ou formulário que tende a ser específico para cada grupo do sistema. Então, por exemplo, como vocês vão ver, o SINAM, que é o sistema de agravos de notificação compulsória, ele utiliza os dados da ficha de notificação compulsória, que é uma coisa que vocês vão aprender a preencher mais no futuro, quando se depararem com algumas doenças que são bem importantes. E também a declaração de óbito, né? Ela alimenta com dados o sistema de informação de mortalidade, que é o SIM, e que é a obrigação de todo médico saber preencher essa declaração, que inclusive vocês vão aprender a fazer isso no quarto semestre. Então, depois de um tempo que a gente tem os dados, a parte das fichas, a parte das formulários, a gente trata esses dados para obter as informações. E essas informações são informações muito valiosas sobre como anda o estado de saúde da população. Por isso que esses sistemas eles são tão importantes e, inclusive, são muito alvo de pesquisas científicas que são publicadas em grandes revistas aqui no Brasil. E a partir das informações, a gente começa a planejar e aprimorar ações que vão ser direcionadas para essas populações. Aí, falando mais sobre os sistemas em específico, né? O SINAM, ele vai coletar dados sobre doenças e agravos de notificação compulsória. Existe uma lista nacional para essas doenças e agravos que vocês podem consultar na internet, não precisa decorar. É, e geralmente, né, essas fichas de notificação individual, elas são processadas nas unidades básicas de saúde, por exemplo, em casos de meningite, em casos de dengue, em casos de Covid, e aí elas passam para as instâncias, para as próximas instâncias, né? A Secretaria Municipal e Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde. E aí, esses dados, quer dizer, esses agravos e doenças que fazem parte dessa lista nacional,
eles devem ser notificados para a autoridade dentro de 24 horas ou de até uma semana, a depender do tipo de doença. A partir dessa ficha, que é chamada de ficha de notificação individual. O sistema de informação de mortalidade, ele é alimentado a partir das declarações de óbito, né, que vem escrito a causa do óbito e a situação, o contexto em que aquele óbito ocorreu. O sistema de nascidos vivos, ele vai tratar principalmente sobre natalidade. Ele tem informações sobre o nasciturno, né? Sobre a gestante, sobre como foi o pré-natal, informações bem completas. Assim como a declaração de óbito é emitida em 3 dias, mas vocês não precisam saber muito sobre isso agora. E ela pode ser emitida por unidades de saúde, por médicos que fazem parto domiciliar, por doulas, por enfermeiras, parteiras, ou então pelos próprios cartórios de registro civil, né? Imagino que é o que tem acontecido com a maioria de vocês. Nasceram e ou na maternidade ou no cartório já foram registrados, já tiveram a declaração de nascido vivo para poder fazer é, a, a certidão de nascimento. Esses são os itens que tem, né, na declaração de nascidos vivos. E o próximo é o sistema de informações hospitalares, que ele basicamente serve para operar o sistema de pagamento de internações. Então, sempre que uma pessoa é internada por mais de 12 horas no hospital, emite-se uma autorização de internamento hospitalar, que é a AIH, que é essa ficha que tem aqui do lado, e vai servir basicamente para o governo saber como destinar melhor o orçamento, né, para quais hospitais localizar, inclusive para serviços privados que prestam serviço ao SUS, né. O sistema de informações ambulatoriais ele funciona de maneira bem semelhante, mas não é para internações, é realmente para procedimentos ambulatoriais, então consultas, é, pequenas cirurgias, enfim. O sistema de informações da atenção básica que coleta todo tipo de dado da atenção básica. Então, acompanhamento de pessoas hipertensas e diabéticas, registro de atividades em grupo, cobertura vacinal, incidência de agravos, tudo isso é coletado no SIAB. E também tem outros sistemas, né, como o sistema de informação sobre o câncer, o sistema do PNI, o Programa Nacional de Imunização, e entre vários outros que têm suas características mais específicas. Como vocês estão, galera? Tudo bem? Posso continuar? Estou falando muito rápido? Tudo bem. Esses dois próximos tópicos, eles são também curtinhos, né? Mas eles são muito importantes de diferenciar, porque acaba sempre caindo uma questão sobre isso na prova que pode ser bem escorregadia. Tá? O que são as demandas, necessidades de saúde e qual a diferença entre elas? Começando pelas necessidades, elas são condições de saúde que fazem parte daqueles indivíduos, fazem parte daquela população, e elas podem ser tanto verificados pelos gestores, então, por exemplo, ou pelos profissionais, então, por exemplo, se está faltando vacina naquela região, se as pessoas estão precisando de mais consultas ambulatoriais, se estão precisando de mais encaminhamentos a especialistas, se estão precisando de outras necessidades que não são exatamente sobre saúde, mas que impactam na saúde. Isso são as necessidades. Tudo que existe que está incompleto na saúde da população é um tipo de necessidade. Mas as demandas são aquilo que chega para a gente a partir dos usuários. Então, por exemplo, os usuários eles podem realmente precisar de mais vacinas, mas eles acabam não expressando isso porque talvez eles não tenham esse conhecimento que eles precisam de mais vacinas. Ou do contrário, eles têm conhecimento sobre sua própria situação e aí as demandas elas casam com as necessidades, certo? Às vezes as questões aparecem de que a necessidade ela também é um item que pode ser verificado, né, a partir de pesquisas, a partir das avaliações dos dados epidemiológicos, elas realmente podem ser
averiguadas pelos gestores, pelos profissionais de saúde, mas elas sempre estão relacionadas com as opiniões das pessoas que residem naquela população, que fazem parte daquela população, né? Que são os usuários do sistema de saúde. Também sobre esse tema, existe essa teoria de taxonomia das necessidades em saúde de Cecília Matsumoto, que ele diz que as necessidades de saúde elas podem ser resumidas nesses quatro grandes grupos, que é a necessidade de ter boas condições de vida, a necessidade de ter acesso à saúde, à tecnologia em saúde, a possibilidade de prolongar a vida e o bem-estar, a criação de vínculos, que seria o vínculo com um profissional de saúde ou com o serviço de saúde a qual aquele paciente é atrelado, e por fim, a autonomia do modo de vida, ele também é um tipo de necessidade, porque a partir daí o usuário ele tem conexão entre o que ele quer e o que ele pode ter, né? Então isso também impacta na saúde dele. Agora, riscos e vulnerabilidades em saúde. Os riscos, eles são a probabilidade de um evento acontecer. Então, por exemplo, o risco de uma pessoa ficar doente, o risco da pessoa sofrer um acidente de trabalho, entre outros. Geralmente a gente consegue medir os riscos a partir de algumas análises de dados epidemiológicos, e a partir daí a gente consegue tentar prevenir ou controlar algumas doenças. O importante do risco é que ele está sempre diretamente associado ao que vai causar a doença. Geralmente ele é uma coisa que vai causar a doença ou que vai favorecer bastante o surgimento daquela doença ou daquele agravo, né? É, por exemplo, uma alimentação rica em sódio, a gente sabe que é um fator de risco para a hipertensão arterial sistêmica, porque o excesso de sódio está extremamente linkado com o fator que vai levar à hipertensão. Então, por isso que é um risco, tá? É extremamente ligado ao que vai causar a doença. Dentro do conceito de riscos, a gente tem esses dois subconceitos, que é o grupo de risco e o comportamento de risco. O grupo de risco é nada mais do que um conjunto de pessoas que apenas por condições de idade ou de imunidade ou até genética, elas têm uma maior probabilidade de ter uma doença. E geralmente isso é uma coisa que não dá para mudar, né? Então não dá para mudar a idade ou mudar de genética. E o outro conceito é o conceito de comportamento de risco. O comportamento de risco ele advém quando a gente faz escolhas individuais que vão aumentar o nosso risco para determinadas doenças. E diferente do conceito de grupo de risco, o conceito de comportamento de risco, ele pode ser modificado. Então, uma discussão que a gente tem muito hoje sobre dentro da área da saúde é em relação às infecções sexualmente transmissíveis, em especial o HIV. Antigamente se falava de grupos de risco, né, como se essas pessoas não pudessem evitar ter infecção pelo HIV. E hoje a gente já fala sobre comportamentos de risco, porque é uma infecção evitável e que as pessoas podem escolher meios para se prevenir contra essa infecção. Agora, falando sobre vulnerabilidade. A vulnerabilidade é alguma característica que torna a pessoa mais suscetível a ter uma doença. Ela é diferente do risco, porque o risco está extremamente ligado à gênese da doença, à fisiopatologia, enquanto a vulnerabilidade não. Ela não está necessariamente ligada à fisiopatologia da doença, mas só por você ter essa certa vulnerabilidade, você pode estar mais exposto, mais suscetível a algum tipo de doença, certo? Por exemplo, condições socioeconômicas, acesso a serviços de saúde, acesso a serviços de esgotamento sanitário, água, luz, tudo isso pode ser um tipo de vulnerabilidade que pode deixar mais suscetível a alguma doença, certo? E aí existe uma subdivisão dos tipos de vulnerabilidades. A vulnerabilidade individual, que diz respeito, perdão, ao indivíduo em si, então geralmente são aspectos biológicos, cognitivos, emocionais. O
Outro tipo é o de vulnerabilidade social, que é o que a gente conhece mais, né? Tem a ver com a sociedade, com cultura, com economia, com outros aspectos que fazem mais, que têm mais relação com a coletividade. E por fim, a vulnerabilidade programática, ela está principalmente relacionada à estruturação política. Então, por exemplo, o acesso ao serviço de saúde, se existe uma unidade básica de saúde perto do domicílio daquela pessoa, ou se não existe, se tem uma organização adequada para atender às necessidades de saúde daquela população, tudo isso vai impactar em como ocorre a vulnerabilidade programática para uma certa população. Vocês conseguem diferenciar esses três conceitos, eles são bem importantes, dos tipos de vulnerabilidade. Tudo bem? Ótimo. Tá. E por fim, o último conteúdo de hoje, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Tá? O que, que a gente tem que saber de mais básico sobre a Política Nacional de Atenção Básica, que é a PNAB? Que é um modelo, né, que busca colocar a estratégia de saúde da família como o foco da organização da atenção primária, também chamada de atenção básica. E a atenção básica como o foco dos serviços de saúde como um todo, certo? Então, alguns pontos importantes. A atenção básica ela tem uma gestão financeira tripartite, ou seja, tanto a gestão municipal, como a gestão estadual, como a gestão federal, elas são responsáveis por repassar recursos para a atenção básica. Mas qual é a diferença? Por que a gestão municipal é a mais importante em relação à atenção básica? Principalmente porque ela está mais próxima das necessidades da pessoa, certo? Então, ela tem algumas competências específicas, que são ordenar o fluxo das pessoas. Por exemplo, se eu estou precisando de um exame, se eu não consigo no minha UBS, onde mais eu posso conseguir? Tem que gerir a referência, contra-referência. Referência, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando o paciente vai para um serviço de saúde fora da área dele, e contra-referência é quando ele volta, né? Geralmente, quando você vai referenciado, o seu médico da unidade básica de saúde, ele faz uma espécie de ficha de referência para mandar para o médico especialista, e chegando no médico especialista, ele vai consultar você, ele receber e ver o que ele trouxe ali, de acordo com a ficha de referência. Quando ele faz o restante do tratamento, o médico especialista ele faz uma ficha de contra-referência. E aí você volta para a sua unidade de origem e fala com o seu médico que lhe atendeu inicialmente, juntamente com sua ficha de contra-referência, para ele conseguir continuar o seu tratamento. Geralmente é assim que acontece no Sistema Único de Saúde. E também em relação à gestão municipal, ela tem que relacionar os especialistas que cuidam das pessoas do território com os profissionais que fazem parte da atenção primária. Tá? Assim como o Sistema Único de Saúde tem lá na lei orgânica sobre os princípios e diretrizes, a lei da PNAB, ela também tem princípios e diretrizes, que são basicamente os mesmos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, só que aplicados à atenção primária, certo? Então, os princípios, eles são os mesmos três, né? Que são universalidade, equidade e integralidade, são os mesmos do SUS, mas as diretrizes são um pouco diferentes, né? Então, eu destaquei algumas. A população adscrita é aquela população que mora dentro do território da unidade básica de saúde. Então, eu sei que vocês visitaram as unidades básicas de saúde dos grupos de vocês no semestre passado, e vocês aprenderam que existe um território ao qual pertence a unidade básica de saúde, então as pessoas que moram ali são a população adscrita. O cuidado centrado na pessoa, a longitudinalidade, a resolutividade, né, perdão, ou o cuidado centrado na pessoa é muito sobre conseguir resolver as questões que perpassam a saúde dentro daquela pessoa, mas tem um texto bem específico lá na lei, se vocês tiverem coragem de ler, porque é bastante texto, né? E a resolutividade, ela está aí porque os estudos brasileiros apontam que a atenção primária, ela é capaz de resolver 80 a 85% das demandas dos usuários.
Então, isso é bom, né, porque desafoga o sistema de saúde como um todo e deixa ele mais organizado. Então, isso é a resolutividade da atenção primária. A longitudinalidade e a coordenação do cuidado, né, que é acompanhar aquela pessoa ao longo do tempo, ordenar o fluxo dela, se ela vai precisar de atendimentos em outros locais, em outras unidades básicas de saúde, em um hospital. Isso tudo vai ser coordenado pela atenção primária. A ordenação das redes de saúde, que eu acho que vocês vão ver um pouco melhor sobre redes de saúde para a próxima prova, mas o que é importante saber agora é que a atenção primária ela é a porta de entrada para o sistema de saúde. Então, a partir daí, você preferencialmente irá acessar consultas ambulatoriais mais complexas, exames mais complexos, procedimentos mais complexos, a partir da sua entrada pelo sistema único pela atenção primária do sistema único de saúde. E essa pessoa vai passar por outros pontos, né, da rede de atenção à saúde, se as necessidades dela não puderem ser atendidas na atenção primária. E, por fim, a participação da comunidade, né? Vocês devem ter percebido que as unidades básicas de saúde elas têm uma relação muito íntima com a comunidade. Porque os trabalhadores que trabalham na unidade básica geralmente são pessoas que moram no local, têm relação de família, de parentesco mesmo com as pessoas da comunidade. E também as pessoas da comunidade elas têm uma necessidade de participação social, como a gente viu no semestre passado, para que elas possam organizar também a atenção primária. Aqui eu coloquei o resumo, né, dos princípios e diretrizes que são bastante cobrados nas questões, e um pouco sobre a organização da atenção primária. A unidade básica de saúde ela pode ter até 4 equipes de atenção de família, que tem que ser formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Então, se cada UBS ou unidade estratégica da família tiver 4 equipes, vão ser 4 médicos, 4 enfermeiros, 4 técnicos e 4 ACS, né? Cada equipe ela tem que ter uma população de 2.000 a 3.500 pessoas. Então, a quantidade de equipes vai ser determinada de acordo com esse número. Mas, em algumas situações, pode ser necessário que sejam sejam necessários ter menos pessoas por cada equipe ou menos pessoas por cada agente comunitário de saúde. Isso acontece principalmente em bairros que têm uma vulnerabilidade muito acentuada, em que as pessoas têm muitas demandas que não são atendidas, em bairros mais periféricos, em zonas rurais, isso pode acontecer. Todos os profissionais da atenção da família, desde o técnico de enfermagem, o médico, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, todos eles têm uma carga horária semanal de 40 horas semanais. E existem atribuições para cada um desses profissionais. Mas eu destaquei aqui algumas das principais atribuições do médico, né, que é a profissão que a gente vai exercer no futuro. Então, tem para realizar consultas, atendimentos, procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo, estratificação de risco, plano de cuidados, né, para as pessoas ou para as famílias, se necessário, fazer encaminhamento para atenção secundária, verificar se há uma necessidade de internação, dependendo de cada caso, né, e também gerenciar as atividades dos agentes comunitários de saúde. São algumas das principais atribuições do médico. O processo de trabalho dentro da atenção primária tem algumas etapas. Então, a gestão vai definir qual é o território daquela unidade básica de saúde. A equipe vai fazer a territorialização, como eu sei que vocês fizeram, né, nas unidades básicas de saúde de vocês. Tem a questão de que a equipe ela tem uma responsabilização sobre a questão sanitária, ambiental, epidemiológica daquele território. Tem responsabilidade de cada pessoa ter um ACS de confiança, né, para aquela família. Deve ser a porta de entrada preferencial, como a gente já falou, né, para todos
Os níveis de atenção, a atenção primária ela deve ser a porta de entrada preferencial para organizar o fluxo de pessoas e pacientes dentro do sistema único de saúde. Dito isso, qualquer pessoa ela tem que ser acolhida, mesmo se ela não participar daquele território. Então, por exemplo, eu moro aqui num bairro, mas eu estou precisando muito do atendimento e eu acabo indo no bairro da minha faculdade, que já é um outro bairro bem distante. Mesmo não participando daquele bairro, não morando ali, eu posso ser atendida lá. E por fim, né, o acolhimento das demandas. A gente já viu que são demandas e os profissionais devem acolher essas solicitações dos usuários. Ah, mais alguns. O trabalho em equipe, ele é primariamente multiprofissional, então todos os integrantes daquela equipe mínima da estratégia de saúde da família, elas têm um trabalho muito ordenado entre si, conversam muito, né, em relação às suas ações, a resolutividade que a gente já falou sobre, e a atenção que ela deve ser integral, contínua e organizada para aquelas pessoas que utilizam o sistema de saúde, né? E por isso que aqui tem até alguns dos princípios e diretrizes da atenção primária. Por fim, um tópico que não costuma cair muito, né, nas provas, mas se vocês conseguirem dar um tempo extra, tiveram um tempo extra para dar uma olhadinha, vocês podem olhar um pouco sobre o financiamento, a não ser que os professores tenham dito que não vai cair, né? Não sei o que eles disseram. Mas o financiamento da atenção básica mudou desde 2022. Ocorre a partir de metas do Previne Brasil, que são essas metas que eu listei aí. Bom, pessoal, eu terminei aqui a exposição, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Disponham, pessoal. Vocês podem ficar à vontade, certo? Para tirar dúvidas. Eu vou estar bem tranquila essa semana, bem tranquila. Eu só tenho uma provinha segunda-feira, mas fiquem à vontade para falar comigo até na sexta-feira, certo? É, Façam aquelas questões que eu enviei, que eu achei, assim, eu pesquisei várias questões para trazer para vocês. Vocês podem, inclusive, procurar outras questões, vai ser muito bom para a prova de vocês, certo? É isso, sim, tem, estude bastante e boa prova para todo mundo. E obrigado por virem, né, na monitoria. Eu vou terminar agora a gravação.